para você meditar na sua casa depois. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração, da mesma forma que tem falado ao meu. Hoje nós vamos trabalhar um personagem da Bíblia muito conhecido, mas toda vez que nós lemos a história dele, sempre o Senhor tem algo para nos ensinar. Você que está em casa, tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para nós. Aí no Salmo 56, no verso 8, diz assim: contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas em odres. Fala assim comigo: recolhestes as minhas lágrimas em odres. Senhor, queremos te louvar, queremos te bendizer. Obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão que está aqui, por essa chuva que cai sobre esse lugar. Meu Deus, nós te pedimos agora que o Senhor fale e não te cales, mas que o Senhor fale fortemente ao nosso coração, que o nosso coração seja cheio da tua presença, cheio da tua graça, em nome de Jesus. Queridos, é tão interessante porque hoje eu dei o título da palavra. Hoje nós vamos conhecer um personagem, nós vamos aprender mais de um personagem que nós já conhecemos, mas que chama muita atenção. Coloca aí para nós o título da palavra, fazendo um favor, Tiago. Olha só que interessante, pessoal. Estudando um pouco sobre a história de José, e ali no livro do Gênesis, mostra 7 vezes que José, ele derrama suas lágrimas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 7 choros de José. E é tão interessante, pessoal, quando José chora. O que José quer nos ensinar com esse choro? Quando nós falamos de José, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Vamos lá. Quando alguém fala assim: hoje eu vou falar de José, você lembra o quê? Vamos lá, gente, me ajuda. Também do Egito, mas tem outra coisa que marca mais José. Vamos lá, gente, você fala assim, que José, ele era o quê? Uma característica de José. José era o quê, gente? Sonhador. Não tem como, né? Toda vez que a gente fala de José, nós temos que falar dos sonhos de José. Mas a gente fala que José é do Egito, mas José nunca foi do Egito, viu, gente? José, ele nunca foi do Egito. José, antes de morrer, ele fez com que a nação inteira prometesse para ele. Ele falou assim: olha, quando eu morrer, não deixe com que os meus ossos fiquem aqui no Egito. E há muitos anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, eu preguei aqui na reunião sobre os ossos de José. Eu não sei quem lembra, os ossos de José, porque os ossos de José falam. Mas hoje eu quero falar sobre os choros de José. Nós não vamos falar sobre os sonhos, mas uma coisa que me chama atenção no livro dos Salmos 56, quando fala que Deus, ele recolhe as lágrimas em odres. Eu falo que o nosso Deus é um Deus colecionador de lágrimas. Eu falo que Deus podia recolher tantas coisas da minha vida e da sua vida, mas por que Deus, ele recolhe as nossas lágrimas? Tem pessoas que têm dificuldade em chorar, né? Agora tem gente que chora até com a inauguração de supermercado. Tem gente que qualquer coisinha já chora, né? Se comove. Mas tem pessoas que são mais duronas, mas o travesseiro sabe das nossas lágrimas. E é interessante, queridos, porque hoje, fazendo uma pesquisa, o que lágrima significa? E qual foi o último dia que você chorou? Você lembra qual foi o último dia que você chorou? Faz, pastor, deve ser há meia hora atrás. Mas qual foi o último dia que você chorou? Você derramou lágrimas. E uma coisa que eu aprendi, porque quando você chora, você desestressa. O seu corpo, o seu organismo, ele desestressa. Mas as lágrimas representam muitas coisas. Quando uma pessoa está chorando, ela pode estar chorando por dor, por uma perda. Talvez ela pode chorar de alegria. Eu não sei se você já chorou de alegria. Você recebeu uma notícia, de repente as lágrimas, né? Que é uma forma de nós expressarmos os nossos sentimentos. Mas tem muitas pessoas que já secaram as lágrimas, muitas pessoas que foram marcadas. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida de José, pessoal, é que José, por onde ele passava, José deixava suas marcas. José marcava todo lugar que ele passava, porque José não deixava manchas. E eu tenho certeza que nesses dias, pessoal, Deus tem nos chamado
para marcar a nossa geração, marcar a vida de pessoas e não deixar manchas. Porque tem muitas pessoas que têm manchado a sua história. Mas uma coisa que Deus nos chama é deixar as nossas marcas, marcarem a vida das pessoas com uma palavra. Quando você olha os grandes homens e as grandes mulheres que passaram nessa nação e fizeram diferença, foram pessoas que o quê? Que marcaram a vidas de outras. E Deus nos chama a marcar de uma forma o quê? Positiva. Eu lembro que uma das maiores conquistas da minha vida, a minha avó, ela foi embora, né, o ano passado, né, o Senhor a levou. Minha avó estava com 100 anos, e antes dela falecer, né, um ano antes, ela pegou Covid, pessoal, 100 anos. Ela estava no oxigênio, ela contraiu Covid, e a gente pensava, e agora, né? Depois, ela quebrou o fêmur, pessoal, e ela operou, voltou a andar. Vocês acreditam que ela voltou a andar? E a gente pegou o andador para ela e falou assim, não, eu não vou precisar não. E de repente a gente ficava vigiando, que ela andava, pessoal, ela levantava da cama, andava. E um dia eu fui no hospital visitá-la, ela estava de costa, e aí a enfermeira perguntou para ela, falou assim, dona Adélia, a senhora tem quantos filhos? Ela falou assim, olha, eu tenho 6 filhos. Minha avó foi mãe de 15, pessoal. Ela passou 15 anos grávida, agora você imagina, as mulheres aí, 15, e tudo parto normal. Mas ela só estava já com 6, e aí ela falou assim, olha, eu tenho 6 filhos que estão vivos, mas eu tenho 2 netos, que é mais do que filho para mim, porque eles cuidam de mim. Aquilo para mim, sabe assim, eu falei assim, olha, eu consegui marcar a vida dela, marcar de uma forma positiva. Será que eu tenho marcado a vida das pessoas? Será que eu tenho marcado as pessoas que estão à minha volta? Talvez você ainda não ligou para sua mãe, para o seu pai, para alguém que ama a sua vida. Faz isso hoje, na hora que terminar a reunião. Às vezes a gente só liga quando as pessoas estão, às vezes doentes, mas marca de uma forma positiva. Manda uma mensagem para o seu líder, manda uma mensagem para alguém, fala, olha, lembrei de você. Marca de uma forma positiva. E José, onde ele passava, pessoal, José marcava. José marcou a vida do pai, José marcou a vida dos irmãos, José era a resposta do Egito. José, deixa eu falar para vocês, quando tudo está legal, quem governa é Faraó. Mas quando as coisas estão ruins, quem governa é José. Amém? É José. Deus levanta os Josés dessa geração para marcar as pessoas. E uma coisa que eu fico vendo é que José tinha várias cicatrizes na vida dele. Eu não sei se você tem alguma cicatriz aí no seu corpo, que quando você olha, você lembra o que aconteceu, ou não? Lembra ou não, pessoal? Lembra? Você vai falar, não, isso aqui aconteceu isso, aquele dia. Eu já perdoei, querido, mas toda vez que eu passava ali de frente o Hospital São Sebastião, eu lembro porque eu era muito quietinho, pessoal, eu tinha 14 anos de idade, e eu voltando do trabalho de bicicleta, eu caí, que eu estava empinando a bicicleta, e eu caí e quebrei o braço, quebrei esse braço. Aí passado mais ou menos 15 dias, estava na casa da minha tia, e eu brincando, correndo, eu peguei uma bicicleta assim, com esse braço que ainda estava bom, eu levei um capote, e o meu cotovelo encostou aqui, ó, meu braço virou ao contrário, e isso era 2 horas da tarde, eu fui engessar meu braço 11 horas da noite, e quando eu cheguei lá, eu lembro até o nome do médico, não vou falar o nome dele, Roberto, e aí, pessoal, o que acontece? E eles voltaram o meu braço no lugar, a minha mão estava aqui, ó, virado, e a hora que eu olho, eu tenho algumas marcas, né, aqui no corpo, eu lembro, esse aqui foi o dia que eu caí. Então nós temos algumas marcas, às vezes essas marcas são de coisas boas, talvez são de coisas ruins, mas José, ele tinha algumas marcas na sua alma.
Por quê? Porque os irmãos o traíram, ele foi abandonado, ele foi esquecido. Mas deixa eu só te falar uma coisa: Deus não se esqueceu de José. Deus jamais se esqueceu de José, porque Deus, Ele era com José. Coloca a sua mão no seu coração agora, você que está em casa. Eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua família. Deus não se esqueceu dos seus filhos. Deus não se esqueceu de você. Ainda que um pai e uma mãe se esqueçam, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor sabe cada lágrima que você tem derramado pela sua alma, pela sua família, cada lágrima que você tem derramado pelos seus filhos. Eu quero te dizer que o Senhor recolhe cada uma delas diante do trono dEle. Amém, pessoal? E uma coisa que eu pergunto assim: olha, Deus tinha tantas coisas para colecionar, mas Deus resolveu colecionar, sabe o quê? As minhas e as suas lágrimas. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para as moças. Quem aqui já colecionou papel de carta? Deixa eu ver. A Betânia é da época que colecionou. Gente, as meninas hoje não sabem mais o que é isso, né, Betânia? Papel de carta, né? Eu lembro que eu estudava no estadual, as meninas com aquelas pastas cheias de papel de carta. Os meninos, né, colecionar figurinha. Não é verdade? Colecionava figurinha, tampinha de garrafa, tal. Mas Deus é um Deus que coleciona as suas lágrimas e as minhas lágrimas. Então eu quero te dizer, queridos, que José, ele passou por muitas coisas. José foi acusado de coisas que ele não fez. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: você já foi acusado de coisas que você não fez? É ruim ou não? Olha, quando nós fazemos, não tem o que fazer, né? Quando você vai lá, você erra, beleza. Mas quando você é acusado de coisas que você não fez. Conheço a história de um pastor, pessoal, da igreja metodista. E é muito interessante a história dele. Ele tomava conta de uma igreja até grande, tal. E esse pastor tinha ali a família dele, a esposa dele. E um certo dia ele foi fazer uma cirurgia. Ele estava no hospital, tal. Foi fazer uma cirurgia, ficou internado ali. E tinha uma determinada moça na igreja, uma jovem de 18 anos de idade, que ela era encantada pelo pastor, mas o pastor já era casado. Então, ela era enfermeira, trabalhava nesse hospital que esse pastor, ele pastoreava. Em determinado dia, logo que o pastor terminou o culto, ela foi lá, pegou o microfone da igreja e falou assim: olha, eu tenho um caso com esse pastor. E aí falou assim: inclusive ele tem uma mancha assim, assim, assim nas costas, perto, né, da virilha, tal, tal. Deu alguns detalhes, e era verdade. E que ele tinha essas manchas. E aí virou um caos. A esposa separou, os filhos saíram da igreja, tal. E ele afirmava: olha, eu não tive nada com essa moça. Isso não aconteceu. E aí, passado alguns anos, essa moça já estava com 35 anos, e ela estava com câncer, já estado terminal, e algo incomodava o coração dela. Esse homem saiu do pastoreio e foi morar numa fazenda sozinho, porque os filhos abandonaram, a esposa abandonou, e ela foi até onde ele estava e pediu perdão para ele. Falou assim: olha, eu quero te pedir perdão, porque aquela vez eu inventei algo a seu respeito, algo que você não fez. E aí ele perguntou: mas como que você sabia que eu tinha aquelas marcas no meu corpo? Ela falou assim: não, porque no dia que você operou, eu estava de plantão, e eu fui até o quarto que você estava e eu vi. Ele falou assim: olha, mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou te perdoar, mas esse perdão hoje não vai trazer mais a minha família de volta. E é tão interessante, porque às vezes as pessoas caluniam em público, mas na hora de pedir perdão, pede no particular, né? Isso quando não manda o WhatsApp, não é, minha irmã? Manda o WhatsApp, porque são tão covardes, elas não têm coragem de fazer o caminho inverso e pedir perdão, chegar diante das pessoas e falar: olha, aquela vez eu fiz isso e isso, eu quero me retratar. Então eu fico vendo, porque José, queridos, aqui José, ele foi acusado de coisas que ele não fez, mas José, ele sabia quem ele era no Senhor. E o primeiro choro de José, nós vamos descobrir
Coloca aí o primeiro choro de José. Coloca o próximo slide, né? O choro do vazio. Lá o choro do vazio. José, pois, reconheceu os seus irmãos. Não, esse aí é o primeiro, Tiago. Ah, tá. O choro da amargura. José, pois, reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José do sonho que tivera a respeito deles e disse: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Nisso José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles e falou, e tomou Simeão entre eles. Quando José já estava ali no Egito, né, como governador, José viu os irmãos. Quer dizer, aquele choro foi para curar a amargura de alma. É tão interessante, queridos, porque não é somente chegar no lugar, mas nós temos que chegar de uma forma curada. Não adianta apenas você estar naquele lugar, mas com ressentimento, com mágoa, com tristeza. Então aqui José, quando ele chega naquele lugar, que ele olha os irmãos, eu fico pensando, passou um filme na cabeça dele. Eu creio que ele lembrou tudo aquilo que os irmãos fizeram contra ele, e aquela amargura de alma. Eu não sei se algum dia a sua alma já ficou amargurada, já ficou entristecida por algo que aconteceu. E aqui ele lembrando de tudo aquilo que passou. Então José, por mais que ele estava, né, no lugar do sonho, eu fico pensando, né, porque às vezes tem coisas que vai nos projetar para o lugar dos nossos sonhos. Amém, pessoal? Às vezes a gente acha que aquela situação é ruim, mas Deus está nos impulsionando para o lugar do nosso sonho. E o primeiro choro de José foi o choro da amargura. No coração, porque José precisava colocar aquilo para fora. Sabe, queridos, nesses dias nós como igreja, não é só estar no lugar, mas estar no lugar curado, sarado, né? Um lugar onde Deus tem para mim e para você. Eu acho tão interessante, eu acho que é Charles Chaplin, ele fala assim, olha, perdão é você libertar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você. Quando você libera perdão, você está abrindo a porta da prisão e você descobre que o prisioneiro era quem? Você. E lá no livro de Romanos, né, no livro de Hebreus, capítulo 12, fala, não deis lugar à amargura, porque a amargura, pessoal, uma pessoa amargurada, ela contamina outras pessoas, porque é a raiz da amargura. Então aqui, nós precisamos tomar cuidado. Eu não sei se vocês têm o hábito de ler, mas quando eu estava no colegial, muitos anos atrás, pessoal, a gente ainda tinha o hábito da leitura, os professores ali de literatura passavam livros para a gente ler, né, e li vários livros, Lucila, Xisto no Espaço, Zezinho, o dono da porquinha preta, Escaravelho do Diabo, Gigante de Bota, o caso da borboleta tíria. Vocês já leram a coleção Vagalume ou não? Não, gente. Vocês nunca leram a coleção Vagalume? Lucila, né? Não, pessoal. Hoje o vestibular não pede mais, não? Esses livros, não? Xistos no Espaço, Memórias Póstulas de Brás Cuba. Li umas 4 vezes, não entendi nada, pessoal. Machado de Assis. Hoje o pessoal não sabe mais o que é isso, né? Memórias Póstulas de Brás Cuba, tal, que ele narra a sua própria história. Mas o que acontece, pessoal? Tem um livro que eu li, eu até comentei na última pregação sobre, do Érico Veríssimo, que era Os Lírios no Campo, que conta a história de um médico, e esse médico, ele tinha um ideal de ficar muito rico, ele queria ganhar muito dinheiro. Esse médico queria ser milionário, o foco dele era só ser rico. E ele tinha uma funcionária chamada Olívia. Essa funcionária cuidava da casa e ela era muito feliz. E esse homem saiu para trabalhar tal, e depois essa funcionária, ela sai da casa. E esse homem, sempre amargurado, ele conquistou, né, dinheiro, fama, mas esse homem não tinha alegria, não tinha paz. E ele lembrou da funcionária da Olívia. Por que a Olívia era tão feliz? Ela falou assim, olha, nessa vida eu corri atrás de tantas coisas,
mas eu descobri que a felicidade está em ajudar o outro, e um dia eu encontrei duas mãos que me ajudaram, e foram as mãos de Deus. E aí eu encontrei a verdadeira felicidade na minha vida. E às vezes nós estamos aí correndo atrás de tantas coisas. Vocês que estão antenados aí, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos vivendo novamente aí um mundo que está de perna por ar. Você vai vendo aí o que está acontecendo. Quem assistiu aquele filme O Mundo Depois de Nós? O Mundo Depois de Nós. Vocês assistiram? Só os dois que assistiu? Você entendeu? Mais ou menos, né? Porque o filme é bem pouco. O filme é bem complexo, né? Da Amanda. E vocês não assistiram? Mas eu vou contar um negócio para vocês. Fala, não, pastor, não dá spoiler. Falei assim, ó, passou 10 dias, já não é mais spoiler, tá? Mas tem algo muito interessante que nós precisamos tomar cuidado, pessoal. É um filme apocalíptico, mas que fala do final dos tempos, tal. Não vou entrar muito em detalhes, mas eu quero só contar uma coisa para vocês. Ali nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas a indústria do cinema trabalha a favor do governo. Vocês sabiam disso? Que tudo que acontece no país, o cinema trabalha a favor do governo. E é tão interessante porque sempre tem, né, os da direita, os progressistas que querem mudar as leis, que querem trabalhar ali com aborto, e várias outras coisas, né? A gente não pode nem citar porque senão a live cai. Mas o que acontece? Então qual que é a forma deles inculcar na cabeça do povo? Porque tem um filósofo que fala assim, olha, se você quer mudar a mentalidade das pessoas, você começa a trabalhar na raiz, na próxima geração. E você mudando a mentalidade dessa geração, então eles vão aceitar aquilo que vocês falarem para eles. Então deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. Essa família, ela saiu de férias e alugou uma casa, e depois os donos da casa, como chama aquelas casas que você aluga em outro lugar? É porque em inglês eu não sei, isso aí, isso aí mesmo. E aí o que acontece? Eles alugaram a casa, e era uma família que não tinha muitas posses, mas quem alugou a casa tinha dinheiro, mas eles eram... E depois vocês vão ver, porque senão eu não quero contar isso não, mas só falar uma coisa para vocês. Só que quando eles estão vivendo ali o final dos tempos, que eles estão fugindo dentro do carro, sabe o que a filha do casal estava fazendo? Assistindo a série Friends, dentro do carro. E essa série, ela foi lançada para mudar a mentalidade de uma geração. E quando o filme termina, pessoal, que eles estão indo para aqueles bunkers, tal, que acaba a energia, acaba, né, os contatos, tudo mais, mas quando chega num lugar, já no finalzinho do filme, termina a menina assistindo o quê? E depois você descobre por quê. O restante do filme eu não vou falar nada não. Mas por quê? E para quem não sabe, esse filme foi bancado pelo Obama e pela Michelle. Por que vocês acham desse alerta, né? E eu não sei se vocês sabem, o Obama, a raiz, né, a nacionalidade deles, procura saber o porquê. E aí depois você vai descobrir, porque se você mudar a mentalidade de uma geração, eles começam a aceitar tudo. E se você prestar atenção, eles mostram as coisas muito sérias, de uma forma muito engraçada, na série Friends. Eu acho que são 30 temporadas, é isso mesmo? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Acho que é isso mesmo. Então, o primeiro choro, pessoal, não sei porque eu estou falando isso, mas vamos lá. Choro da amargura. Segundo choro, coloca para mim o segundo choro. O choro do vazio, né? Diz assim, depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo, o homem, o Senhor da terra falou asperamente, e tratou-nos como espia, mas eu não coloquei o versículo certo ali, esse aqui eu não coloquei certo, mas fala assim, que quando eles contaram para Jacó, que o seu filho estava vivo, o que aconteceu? A Bíblia fala que Jacó chorou.
E que José, quando viu o pai, chorou, porque aquele vazio que ficou dentro do coração. Pessoal, alguém aqui já sentiu um vazio no coração? Ou foi só eu? De repente você fala assim, não, mas estou com um vazio, parece que nada preenche o meu coração. Às vezes nós temos aquela expectativa de ter, e o desprezo de ter conquistado. Tem pessoas que é assim, tem aquele desejo por ter, e depois que tem, se sente o quê? Desprezado. Então José se sentia vazio, porque ele perdeu boa parte da convivência com seus irmãos, com seu pai. Coloca aí o próximo choro para nós. Lúcia, me ajuda ali para terminar, fazendo favor. O vazio da liberdade, ou melhor, o choro da liberdade e da cura, amém? Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou, fazei todos sair. No versículo 2, levantando a voz em choro, de maneira que os espias ouviram de longe. Pessoal, eu fico imaginando, aquele castelo, né? Aquele palácio inteiro escutar os choros de José. Já viu uma pessoa chorar doído? Tem gente que chora doído, não é? Mas tem gente que chora, né? E já nem pode fazer isso, mas eu lembro esses dias, eu estava no ponto de pregação, mas tinha uma criança que chorava, né, Ju? Mas chorava. Mas imagina o choro desse menino. E ele chorando, falei assim, ele não queria ir para a salinha, falei assim, você gosta de pula-pula? Ele falou assim na hora, né, William? Gosta, eu falei, lá não tem não, vai. O menino parou de chorar, mas não é esse choro não, viu gente? O menino mas chorava, Luciana. Mas ele não chorava, ele gritava, né? Aí eu falei assim, olha aqui, Puti, você gosta de pula-pula? Falou assim, gosto. Eu falei assim, lá não tem não, vai. Pode ir. O menino parou de chorar, né? Aí eu falei assim, é psicologia cristã, gente. É psicologia. Então o que acontece? Mas eu fico imaginando José quando chora. José abre o coração, querido. Eu já vi pessoas chorar que ele já não tinha nem lágrima e nem voz mais para chorar. Esses dias eu fui na Santa Casa fazer uma visita e tinha uma mãe desesperada e a filhinha estava muito ruim, pessoal. E ela ali na porta. Essa mulher, ela não chorava, era um grito da alma dela, que no final ela só fazia tamanha era a dor da alma. Eu falei assim, olha, vamos acalmar um pouquinho, que nós vamos lá ver a sua criança. Acalma. E aí, depois que ela viu a criança, ela acalmou, mas era uma dor de alma. Então aqui, quando fala que José, quando ele chora, tanto é no texto, quando José tem 2 filhos, um chamava Manassés e um chamava Efraim. Manassés significa, Deus é minha cura, e Efraim significa, o Senhor me fez esquecer. Então olha só, Deus tem 2 promessas para nós, Efraim e Manassés. O Senhor é minha cura, e o Senhor me fez esquecer. Sabe, nesses dias, feche seus olhos, coloca a tua mão no seu coração. Você que está em casa, coloque a sua mão sobre o seu coração. Talvez a sua alma hoje precisa de cura, que o bálsamo de Gileade seja derramado ao seu coração, que o bálsamo da cura que traz refrigério à nossa alma, que enxuga as nossas lágrimas, que esse bálsamo passe ao nosso coração, em nome de Jesus. O próximo choro, coloca para mim, o próximo choro, o choro da alegria e da reconciliação, quando ele encontrou o seu irmão Benjamim, ele fala assim, que lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou com eles. Sabe, o beijo da reconciliação, o choro da reconciliação. Sabe, quando ele viu Benjamim, ele pula no pescoço de Benjamim, e ele lembra que Benjamim estava vivo, seu irmão. Benjamim significa lobo que despedaça, filho da minha destra, filho da minha força, aquele que tem força, aquele que despedaça. É tão interessante, pessoal, porque Benjamim significa lobo que despedaça, porque o lobo, não sei se vocês sabem, o lobo tem 2 camadas de pelo, e a sujeira não consegue grudar no pelo do lobo.
Então, quando fala que Benjamim é filho da minha destra, o meu irmão, aquele que me fortalece. Coloca o próximo choro. O choro do encontro, quando ele encontra o seu pai. Fala que ele chorou ali copiosamente quando ele encontrou. Eu tenho certeza que Deus tem alguns encontros na nossa vida. O próximo. O choro do perdão, porque ele encontra os irmãos e ele perdoa os irmãos, amém? Ele consegue libertar a alma dos irmãos. E para nós terminarmos agora, o choro do perdão, o choro do discernimento, porque ele fala assim: foi para essa hora que o Senhor me chamou, foi para essa hora que o Senhor chamou a minha vida e a sua vida. E agora, para refletir e praticar, seja o José da sua casa. Vós da verdade intentastes o mal contra mim, Deus porém intentou para o bem, para fazer o que vê nesses dias. O mal que intentaram contra mim, o Senhor reverteu em bênção, amém? O mal que intentaram contra a sua vida, o Senhor reverte em bênção. Feche seus olhos, querido. Você pode se colocar sobre os seus pés. Sabe, o Deus que não se esquece de você, o Senhor não se esquece da sua vida, o Senhor não se esquece de mim, o Senhor não se esquece da sua vida. Sabe, não importa aquilo que você está passando hoje, o Senhor não se esquece de você. Eu quero tomar a liberdade, querido, se pudesse ajuntar de 2 em 2 agora, se ajunte com alguém, procure alguém. Isso, procure alguém. Se você tem liberdade, se você não tem, toma a liberdade, fala assim: olha, eu vou orar com você. Isso, procura alguém. Isso, vamos orar um pelos outros, vamos estar orando. Isso, comece a orar pela vida do seu irmão, abençoe a vida do seu irmão agora. Fala: Espírito Santo, eu não sei quantas vezes o meu irmão, a minha irmã tem chorado na presença do Senhor. Eu não sei quantas lágrimas essa vida tem derramado nesses dias, mas o mal que intentaram contra essa vida, o Senhor irá reverter em bênção, porque Tu és o Deus da bênção, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da restauração. Cada lágrima que foi derramada, sabemos que o Senhor recolhe em odres. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que sara, e que nessa noite eu quero orar e declarar que cada lágrima derramada na presença do Senhor, o Senhor venha mesmo transformar em bênção, em nome de Jesus. Isso, queridos, ore pela vida do seu irmão, ore, fala: olha, que a bênção do Senhor, que o Deus da cura, da restauração, será lágrimas de alegria. Você vai chorar de alegria, você vai chorar na presença do Senhor de alegria, porque o Deus que muda a circunstância, Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Eu não sei quantas lágrimas você tem derramado nesses dias, mas o Deus que recolhe as lágrimas está aqui nesse lugar. Aleluia. Dei tantas voltas e não, aleluia, os muros não vieram ao chão, glória a Deus. mas o meu Deus jamais falhou. Deus que traz cura, restauração. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. Aleluia. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhará. A noite passará
viciei em ti, te louvarei mais outra vez. Você pode dizer ao Senhor: A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. jamais falhará, Senhor. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Tua promessa sempre Estará estará de pé, tu és fiel. Descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Sabemos, meu Deus, que pode passar o tempo, as estações, mas a palavra do Senhor irá se cumprir sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o Deus que nos fortalece, que nos guarda, nos protege. Te louvamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está perto de você e fala assim: o Senhor vai recolher cada lágrima dos seus olhos em odres. Amém? Que o Senhor te abençoe, queridos. Te espero amanhã no culto às 9h30 e às 18 horas. O Senhor recolhe dos seus olhos todas as lágrimas.